Voltamos aqui com a nossa conversa com a jornalista Fabiana Marques, ex-TV Câmara de Jacareí. Bom, Fabiana, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a sua infância, o comecinho da sua trajetória, mas o primeiro trabalho que você consegue depois de formada é também numa emissora de televisão? Como é que foram os seus primeiros passos aí durante a faculdade ou então já depois de formada? Então, quando eu ingressei na faculdade, eu trabalhava, como eu disse, no Jornal Semanário de Jacareí, e aí eu comecei a trabalhar na Rádio Mensagem de Jacareí. Na época o diretor era o Antônio Jordão, né, que é ex-diretor da Band também, e também era o José Dimas, que foi vereador em São José dos Campos. Eles eram os diretores da Rádio Mensagem. Então eu comecei trabalhando no jornal, que começava às 7 horas da manhã, na Rádio Mensagem, acho que no segundo e terceiro ano de faculdade, e no período da tarde eu trabalhava na TV Univap, que é a TV que fica dentro da faculdade. Então eu já trabalhava no rádio de manhã, à tarde na faculdade e estudava à noite. Durante o período que eu estava na faculdade, trabalhando na TV, nessa época a TV Univap, ela comprava um horário que ficava dentro da Rede Vida de televisão, que é a emissora católica em rede nacional. E aí tinha um programa que chamava, acho que era Espaço Univap, não, era Vida e Cidadania, que a gente falava sobre várias pesquisas que aconteciam dentro da Univap, também e empresas que faziam relações com estudantes e professores da Univap. Então era exibido todo sábado na Rede Vida de televisão. Quando eu terminei a faculdade, a Rede Vida estava abrindo uma filial, uma emissora filial em Brasília. Estava começando a entrar também na parte da política, mas não a política como é nas outras emissoras, né? Porque ela é uma emissora católica, o foco dela é mesmo o catolicismo. Como eles dizem, é a TV da boa notícia, né? Então eles não falam de todas as notícias como nas outras emissoras. E aí, quando eu me formei da faculdade, eles estavam inaugurando essa emissora lá em Brasília, e aí eu fui convidada a trabalhar em Brasília. Eu e alguns outros estudantes da área técnica, que também já estava se formando. Então, aí eu me mudei para Brasília no ano de 2002, fiquei lá até o ano de 2004. 2004, comecinho de 2005, na verdade. Então, então meu primeiro trabalho mesmo, assim, profissional, com registro, depois que eu terminei a faculdade, já foi na Cova dos Leões. Você gosta de política, então você sabe como é, né, Rodrigo? Eu já fui jogada para lá, já que é para aprender, você vai aprender no lugar mais difícil que tem no Brasil, que é em Brasília. Então, eu comecei na televisão, eu comecei mesmo lá, em Brasília, cobrindo a política, entendendo como funcionava, que é um lugar bem difícil de se trabalhar, né? E foi o primeiro ano do governo Lula. Então, assim, foram muitos desafios que aconteceram lá em Brasília, mas foi muito bom, muito especial. Foi meu primeiro também contato com o jornalismo político. E depois eu fui ter jornalismo político só aí em Jacareí, mesmo na TV Câmara, mas é diferente, né? Então, assim, meu primeiro trabalho mesmo foi em Brasília. E essa experiência de mais ou menos 2 anos que você teve em Brasília, aí como você disse, né, na Cova dos Leões, diretamente lidando com algumas situações aí da política nacional, trouxe para você que tipo de experiência? Aí eu estou falando tanto em entrevista como porque entrevistar político nunca é fácil, né? O político normalmente ele tende a manobrar ali para a resposta, mas para você, essa experiência de 2 anos, se saiu como? Olha, eu acho que foi muito positiva. Primeiro que era bem diferente o ambiente do que é hoje em Brasília. Foi o primeiro ano do governo Lula, então era aquela empolgação, inclusive, dos jornalistas naquela época, por conta do Lula, né? O cara que tentou muitas vezes entrar para presidente, não conseguiu, e finalmente naquele ano ele tinha derrotado o Serra e havia ganhado como o presidente da República. Então existia uma certa empolgação ali de todos os jornalistas, né? Todos os políticos para saber como que ia ser, né? No primeiro ano. E naquela época o Lula não dava entrevista, ele não fazia coletivas de imprensa. Ele foi fazer só no final do primeiro mandato dele, quase no começo do segundo. Então era uma época que a Dilma Rousseff, ela já trabalhava, acho que ela era ministra de Minas e Energia, se não me engano, né? Já trabalhava lá. Então, basicamente, era plantão no Palácio do Planalto, ou era plantão na Câmara dos Deputados,
E por incrível que pareça, assim, falar com o deputado é fácil, viu, Rodrigo? Porque eles gostam de meio que se aparecerem. Se eles veem um microfone apontado, eles já passa meio que sem querer para se aparecer para a gente entrevistar. Eles têm muita propaganda gratuita quando eles dão entrevista, né? Quando não é para falar de alguma coisa ruim, claro. Mas como a Rede Vida era uma emissora mais branda, a gente não entrava nas notícias como de política. Então, para a gente era fácil até falar com os políticos. Naquela época era bem fácil. Não existiam tantos escândalos como existe hoje também, né? Então, foi uma época muito especial. Eu pude conhecer outros ex-presidentes como José Sarney. Ele era um homem muito católico, então ele sempre estava pronto a dar entrevista para a gente. Ele é escritor, né? Então ele lançava livros, convidava, a gente ia conhecer. E nessa época a gente também trabalhava muito com a CNBB dos Bispos do Brasil. Mais uma vez, emissora católica, então era muito junto ali. Então a gente trabalhava mais com a ONU, com o Ministério da Educação, era uma coisa mais clean. Mas assim, o que eu posso dizer? O que é difícil de trabalhar em Brasília é porque é muita coisa acontecendo todo dia. Imagina o tanto de deputado que tem, o tanto de senador que tem, quantos ministérios, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho assim, foi uma experiência que me mostrou agilidade, né? Muita coisa acontecendo. Trabalhar com política é ser meio maleável também, ter o jogo de cintura, porque os políticos, eles são políticos, né? Eles jogam de todos os lados. E a gente tinha um programa de entrevista semanal também, que era ao vivo, que era exibido lá de Brasília, que era sempre com um político. Então, era meio difícil, não era difícil de falar, mas a gente tinha que saber como falar, entrevistar um político, para que ele não use aquele horário para ele fazer uma propaganda dele própria, né? Então, você chama, por exemplo, o Sarney para falar do novo livro dele, ele dá um jeito de, na hora de estar falando da história, do romance dele, de falar de alguma coisa que ele já fez, que ele construiu, da candidatura. Então, eu acho que esse jogo de cintura que a gente aprende ali em Brasília como lidar. Mas foi uma experiência muito boa, incrível, maravilhosa, engrandecedora. É uma cidade difícil, mas é uma cidade muito bonita, organizada. Foi uma experiência bem bacana. E você sai... Aí, Rodrigo, não sei se eu posso continuar falando. Não? Desculpa, pode falar. E você sai de Brasília e vai para qual emissora? Então, aí quando eu estava em Brasília, eu já estava querendo voltar mais para o Vale do Paraíba, eu não queria mais trabalhar com política. Eu queria trabalhar com outro tipo de coisa, porque, igual eu disse na Rede Vida, era uma emissora católica, eu não queria trabalhar só com esses temas, né? Catolicismo. Aí, como eu estudei a vida inteira na Univap, e a Univap ainda tinha um contato grande com a Rede Vida, eu ainda conhecia muita gente ali da Univap, inclusive o reitor da época, que era o professor Gagioli. Aí eu encontrei ele numa reunião do MEC, era uma reunião do Ministério da Educação, de reforma da educação, e eu comentei com ele isso, e com o Fernando, que é o diretor da TV Univap, que é um grande professor, incentivador da minha carreira. Eu comentei que estava querendo voltar, aí eles me ofereceram para trabalhar na Univap de novo, e inclusive dar aula no curso de jornalismo. E foi aí que eu pedi demissão de lá e voltei para o Vale do Paraíba, justamente já para trabalhar na Univap, mas agora como professora e também auxiliando na Univap TV. Então, aí esse foi meu retorno, já direto para a Univap. E depois da Univap, você tem essa experiência lecionando, né, jornalismo. É daí para frente que você vai para a Band Esportes ou não? Não, aí quando eu estava lecionando, a TV Aparecida, em Aparecida, estava começando a montar. E eles iam muito na TV Univap para conhecer como que era o estúdio, como que funcionavam os equipamentos. E aí eu conheci eles ali, eles me convidaram para fazer um teste, que estavam selecionando pessoas para trabalhar lá na época. E aí eu fui para Aparecida, fiz o teste, passei e fui trabalhar na TV Aparecida. Então, assim, eu trabalhava na TV Aparecida em Aparecida, morando em Jacareí. Trabalhava em Aparecida durante o dia e à noite eu dava aula na Univap. Então eu fazia um percurso grande aí no Vale do Paraíba, Jacareí, Aparecida, São José, Jacareí. Era todo dia assim, não foi fácil, mas foi muito bacana. E eu entrei na TV Aparecida como diretora, olha só, de programa de culinária. Não tinha nada a ver com jornalismo. E aí depois eu encerro aquele ano de 2005 na Univap como professora e resolvi ficar só na TV Aparecida. E aí eu mudo em Aparecida, eu mudo de departamento, aí eu vou para o departamento de jornalismo, que era o que eu queria, e começo a apresentar os jornais da casa. E foi aí que eu mudei para a TV Aparecida.
nesses programas de culinária, você sabia mais ou menos de cozinha? Sabia cozinhar alguma coisa ou não? Não, ó, então, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas como eu era a diretora, quem tinha que cozinhar não era eu. Eu só ficava nos bastidores ali e cuidando das equipes de reportagem também. Mas eu não sabia, Rodrigo. Depois, mais pra frente, eu passei até no programa, assim, como apresentadora do jornalismo, como convidada para cozinhar uma coisa ou outra ali, um prato português, mas uma coisinha mais ou menos, mas aí o jornalismo realmente era o que eu gostava mais. Né? E na TV Aparecida, onde você ficou, acho que a maior parte do tempo, né? Você apresentou telejornais, fez várias reportagens especiais também. Queria que você falasse um pouco desses momentos na TV Aparecida, de alguns momentos marcantes que você possa lembrar pra gente, que é a emissora realmente onde você ficou mais destacada, né? Na TV Aparecida eu fiquei, acho que foram 7 anos, e aí então eu fui para o jornalismo, apresentava o jornal da Hora do Almoço, que era o TJ Aparecida, e fazia um documentário aos sábados que chamava Conversando sobre o Tempo. Era uma parceria que a gente tinha com o CPTEC INPE naquela época, era um programa muito interessante, né? Porque a gente tem grandes cientistas aí pertinho no CPTEC INPE, e era muito interessante mostrar a ciência do Brasil, né? Por exemplo, como funciona uma previsão do tempo, uma linguagem mais simples para as pessoas atenderem. Então era um programa que eu gostava muito de fazer. E fora o jornal, que eu fazia todos os dias, né? Ao meio-dia, era um jornal ao vivo, e as coberturas que a gente fazia, como, por exemplo, a visita do Papa. Era um evento no Brasil, uma visita de Papa, eleições, entrevistar os candidatos à presidência, candidatos a governadores. Então, assim, a TV Aparecida me deu um privilégio também de continuar, de certa forma, trabalhando com política, porque a gente tinha as eleições, tinha os documentários que a gente fazia, ainda era na parte religiosa, sim, mas diferente da Rede Vida, a TV Aparecida é uma emissora aberta, então os telejornais não falam só sobre temas católicos, é um telejornal normal, como outro, né, fala dos acontecimentos mesmo do Brasil e do mundo. E uma outra coisa interessante, que a gente tinha muito a parte internacional, que era da Reuters, né? Então foi um contato que eu tive também com o jornalismo internacional. E aí nessa época, Rodrigo, consegui tirar 40 dias de férias e fui para Londres estudar inglês e fiz um curso na BBC de Londres, que foi também uma coisa que me agregou bastante, assim, no telejornalismo, né? Na época, estava começando o jornalismo, assim, nas redes, né? Na internet, então me agregou bastante também ter ido para lá. E a TV Aparecida é uma emissora que cresceu demais no Brasil todo, muito. Uma emissora grande, bem popular, bem ampla, tem grandes profissionais lá, profissionais de TVs nacionais, né, que foram para lá com o tempo. É uma TV que eu aprendi demais, tem muitos amigos lá. Voltei lá outras vezes para fazer outras coisas. E foi de lá depois que eu saí para a TV Câmara Jacareí, que também é outra coisa, eu queria mudar de novo, não queria mais ficar no jornalismo, eu queria ir agora para programação, queria mudar um pouco também, diversificar, e aí surgiu o convite de eu ir para a TV Câmara Jacareí. Tá certo, vamos fazer mais um intervalo aqui, o nosso programa volta daqui a pouco, até já.